curtir os festivais mineiros? Saudade de sentir aquele clima que só existe nos festivais de Minas? Então fica ligado nessa série de 4 vídeos, onde vou mostrar um pouquinho das nossas histórias, da história de 4 festivais. Para quem conhece, fica aí um gostinho para a gente poder matar a saudade. Para quem não conhece, uma ótima oportunidade de a gente ver Minas tem muito teatro. Então vem comigo, tenho certeza que você não vai se arrepender. Meu nome é Daniela Silvério e esse é o Teatro Minas Gerais. Hoje nós vamos falar sobre o FETUBA, que é o Festival de Teatro de Ubá. Ubá, que em Tupi-Guarani quer dizer canoa de uma peça só esculpida em tronco de árvore. É a nossa cidade carioca. Vocês já ouviram falar dos móveis de Ubá? Pois então, também é de lá. Ubá é o 3º maior polo moveleiro do país. E além de tudo, é o lar do nosso querido FETUBA. Um festival cheio de gente amiga e com muita história para contar. Se você passear por Ubá durante o festival, à noite assim, você vai poder ver toda a movimentação dos artistas conversando na praça, trocando experiências. E essas conversas varam a madrugada. É muita história. Mas não vou ficar aqui falando sozinha, né? Ouve só o que o pessoal tem a dizer sobre o Festival de Ubá. Olá, eu sou Roberta Silva, uma das coordenadoras do FETUBA, Festival de Teatro de Ubá. Bom, o FETUBA ele começou em 2011. Na realidade, ele não é o primeiro festival de teatro da nossa cidade. Já existiram outros eventos, isso desde a década de 60, mas antes do FETUBA, nós tínhamos na nossa cidade a Mostra Vicência. Era coordenado pela Patrícia Vicência e foi o primeiro festival de teatro que eu participei. Eu vim em 2005 participar desse evento. Ele teve 7 edições, se eu não me engano, e eu acho que a última edição dele foi 2007. E, enfim, esse evento parou, terminou, e por muito tempo a gente ficou tentando incentivar a Patrícia para que ela voltasse com o evento. Infelizmente isso não aconteceu, então em 2011, depois de muito conversar com a Patrícia, tentar fazê-la voltar, oferecer apoio para que ela voltasse, etc., eu vi que realmente ela não tinha mais interesse em dar continuidade ao evento. E aí eu falei assim, bom, vou tentar, né? Vou tentar fazer isso. Na época eu juntei dinheiro do bolso mesmo e para tentar levantar isso, algumas doações, algumas coisas. Entrei em contato com o pessoal dos grupos de teatro de Ubá e falei da minha vontade, da minha ideia de retomar o evento. O pessoal de pronto topou, né? O pessoal dos grupos. Quem mais eu tive apoio foi através do Lucas, né? E o pessoal do Rastro dos Astros. Olá, pessoal. Meu nome é Lucas Menezes. Eu sou diretor e coordenador da companhia de teatro Rastro dos Astros e também sou um dos coordenadores do FETUBA, do Festival Nacional de Teatro de Ubá. No ano de 2008, 2009 e 2010, nós não tivemos mais festival de teatro em Ubá. Então, com a ânsia de voltarmos a movimentar o cenário artístico teatral da nossa cidade, nós da classe artística teatral ubaense nos mobilizamos, criamos o movimento teatral de Ubá para poder desenvolver então o FETUBA, o Festival de Teatro de Ubá. Recebeu então uma nova sigla, não mais Mostra Vicência, agora então FETUBA. A maior motivação, né, foi ter visto 3 anos parados a Mostra Vicência e continuar com esse fomento artístico, com essa
vinda de pessoas, de artistas, de grupos para nossa cidade, e esse intercâmbio que é muito importante para nós, artistas, né, do ramo teatral, nós então demos origem, né, ao FETUBA, né, fundamos o Festival de Teatro de Ubá. Mas também tive apoio do pessoal do Risada Livre Show, que é o grupo do Bressan, e de alguns outros artistas independentes da cidade. E então em 2011 a gente fez a primeira edição do FETUBA. Assim, tudo muito na raça, né? A gente fez cortejos na rua, cantando, tocando instrumentos, né? Com figurinos teatrais. A gente fez um cortejo artístico, pedindo doações de alimentos principalmente e produtos de limpeza, que era para a gente poder receber os artistas no alojamento, né? O formato do nosso festival era inspirado já no formato do antigo festival e de outros festivais das cidades do interior de Minas, né, que a gente já havia visitado, e ele seguiu esse mesmo formato. FETUBA, gente, logo no início, teve ali, ó, seus sufocos, porque para sair do papel a gente precisava de dinheiro, né? Então a gente criou logo, imediato, a campanha Me Dê R$1 para o Festival, aonde a gente saía em cortejo pela cidade, todos fantasiados maravilhosos, cantando músicas teatrais, dançando, fazendo malabares e pedindo mesmo às pessoas numa vaquinha coletiva R$1 para poder fazer o nosso festival. E de um em um, a gente foi juntando ali um valor simbólico para poder construir o primeiro festival e receber alguns artistas da nossa cidade, né? Esse dinheiro, obviamente, custeou a alimentação, a hospedagem desse povo todo que estava vindo para a nossa cidade. E até nas feiras, pedindo contribuição, vaquinhas online, inclusive a vaquinha, a própria figura da vaca, se tornou o símbolo do FETUBA, né? A gente fantasiava uma pessoa, né? Até a filha da Beta, a Clara, se fantasiava de vaquinha para pedir realmente, no meio de cortejos que a gente saía pela rua, qualquer contribuição que seja, até mesmo produto de alimentação, alimento, produto de limpeza e tudo, a gente saía pedindo pelas ruas. Com o passar do tempo, o FETUBA foi ganhando uma grande magnitude e o poder público se viu na obrigação de estar ajudando o FETUBA, né? De uma certa forma, dando estrutura e etc. Então, eu não me lembro exatamente quantos dias foram a primeira edição do evento, se foram 3, porque geralmente a gente pega um feriado prolongado. E os primeiros grupos, na realidade, como o evento não era conhecido, muitos grupos foram convidados para vir, na realidade grupos de amigos que a gente já conhecia de outros eventos, de outros festivais, e também grupos que já haviam vindo no antigo festival. E assim a gente fez a primeira edição em 2011. Não recordo de cabeça, depois a gente vai estar colocando aqui os dados, né? Alguns dados assim específicos que eu não sei dizer quantos grupos foram e como que funcionou. Me lembro que tinha os grupos de sempre, né? Que a gente sempre se encontrava nos festivais, o grupo da Adriana Real, né? A Cia Teatrando, o grupo do Anderson Ferigatti, também de Juiz de Fora, o Criarte, e vários outros grupos, né, de outras cidades, pessoal que a gente sempre encontra em São João Nepomuceno, no Nepopó. Enfim, a gente assim foi muita luta para essa primeira edição. A gente não imaginava que a gente fosse conseguir, mas deu tudo certo, vieram os grupos, a gente conseguiu alimentar todo mundo, conseguiu fazer os espetáculos. Nos primeiros anos de evento a gente não tinha local apropriado. Na realidade, assim, a gente nunca teve um teatro municipal na cidade, não tem até hoje. A gente tinha um pequeno auditório que era Chiquinha de Aspais,
e algumas apresentações nas praças, né? A gente teve na Praça da Estação, no galpão da estação, algumas apresentações que foram lá. E depois de um grande tempo, né, que as pessoas acho que precisam ver para acreditar naquela realidade, naquele sucesso, que aí veio o poder público nos acolher, nos ajudar a produzir o festival, né, com verba, com destinação de espaços e alguns outros ajustes, e também algumas grandes empresas que viraram parceiras desse festival. Mas é claro que a maior força propulsora do nosso festival vai ser sempre mesmo a nossa equipe, os nossos artistas que fazem o festival, todos trabalhando como voluntário, sem ganhar nada por isso, apenas experiência e intercâmbio artístico, que é o que a gente busca, né? Olá, eu sou Marcelo Augusto, eu sou ator e diretor de teatro. Eu estou no teatro há cerca de 18 anos e a minha relação com festivais é uma coisa muito interessante. Eu não participava durante um tempo de festivais de teatro, né, na nossa região. Então, apesar das produções teatrais, eu comecei a participar de festivais, se não me engano, no ano de 2010. E aí eu participei em 2010, 2011, eu participei como jurado de um festival universitário. E a partir de então eu me apaixonei pelo universo do festival e vi neles a possibilidade de a gente levar o nosso trabalho sem ser necessariamente para o público, mas para um público que é um público de artistas, que também vai poder acrescentar no nosso trabalho, trazer uma forma de crescimento para o nosso trabalho. E com isso a gente desenvolve técnicas, conhece novas técnicas, conhece novos teatrólogos, novos autores. E eu acho que essa oportunidade de participar de festivais, trazendo toda essa bagagem, é incrível. Então eu curto muito a ideia de ter festivais, de participar de festivais de teatro com tantos artistas de outros lugares. Falando especificamente do FETUBA, o Festival de Teatro de Ubá, Festival Nacional de Teatro, que já alcançou níveis internacionais, é uma história engraçada, na verdade. Apesar de eu ser de Ubá, eu moro em Viçosa já tem muitos anos, eu faço cultura em Viçosa, eu faço teatro em Viçosa. Atualmente eu ocupo o cargo de chefe do departamento de cultura da cidade, mas eu sou de Ubá e vivi lá até meus 18 anos. Só que eu passei a frequentar o FETUBA a partir, se não me engano, da 3ª ou 4ª edição. E nesses anos todos eu não parei mais de participar. Apresentei solos, participei como ator, participei como diretor, apresentei espetáculos de drama. E sou muito feliz em falar que eu pude fazer parte dessa construção da história do FETUBA. E vários dos organizadores, pessoas da coordenação, são amigos pessoais. Alguns eu já tinha antes do FETUBA, outros o FETUBA me trouxe de presente. E isso é uma coisa incrível, porque a partir desse festival também, assim como tantos outros, eu pude elaborar e construir o próprio festival aqui da cidade de Viçosa, que agora a gente já temos a 2ª edição, tivemos a 2ª edição no ano de 2020, apesar de ter tido a pandemia, conseguimos fazer uma edição totalmente online, com inscrição de grupos de 10 estados, e foi um festival incrível. E eu posso falar seguramente que o FETUBA também foi uma semente para essa ideia surgir, para esse festival, esse Festival de Viçosa surgir. Olá, eu sou o Maurinho, sou de Guaranésia, Minas Gerais, diretor do Grupo Máscaras, e eu vim aqui para falar um pouco sobre festivais, especificamente do FETUBA. Eu participo de festivais de teatro desde a década de 90, né? Meu primeiro festival foi em 1996, foi uma mostra de teatro na Cidade Extrema, e de lá para cá foram vários festivais, na antiga FETEMIG, Federação de Teatro de Minas Gerais, depois no Movimento dos Festivais Independentes e ultimamente no Circuito Minas Mostra Teatro, Minas de Teatro, Circuito Minas de Teatro. E esses festivais nós já participamos aí por todo o estado de Minas Gerais, e especificamente em 2018 nós participamos do FETUBA pela primeira vez, o Festival de Teatro de Ubá, e foi
foi muito importante para a gente, porque a gente estava numa fase de renovação da nossa peça. Nós estávamos com o trabalho EUS, que era textos de Fernando Pessoa, né, um teatro performático, e o elenco eram 9 pessoas, e quando entrou 2018, 4 atrizes saíram do elenco e a gente ficou com 4 atrizes e um ator somente, com 5 pessoas no elenco. E decidimos continuar com o trabalho. E aí a gente participou do festival de Governador Valadares, mas ainda estava numa fase de se conhecer novamente, de tentar trazer toda a energia do espetáculo. E tudo isso aconteceu no FETUBA, que foi onde a gente se sentiu tão bem acolhido e também nos sentimos bem de estar ali no festival. E o elenco se juntou, se uniu, e a energia foi muito boa, foi uma energia muito boa entre nós, entre todos os participantes do festival. Foi algo assim que marcou. Bom, como que funciona, né, o festival, nossa estrutura? Bom, a gente funciona num formato que é meio que um formato, assim, digamos, padrão dos festivais do interior. Eu me lembro de um grupo que eles... Porque a nossa data é um pouco depois do encerramento, às vezes até bate uma data com o Festival de Curitiba. Eu morei muitos anos em Curitiba, eu sei como é que é teatro lá, né? E como é que é tudo muito sério, muito formal, aquela coisa toda. E eu lembro de um grupo que eles se apresentaram em Curitiba e depois vieram pra cá. E aí eles disseram: nossa, a gente prefere o festival de vocês do que o de Curitiba, né? Eu fiquei toda feliz, né? É claro que a gente entende, né, que em termos de estrutura física, lá, né, outro patamar. E a gente sabe, né, que muitos grupos querem ir para lá porque é um festival que ele é vitrine, é um festival grande. Mas eu entendo que quando as pessoas falam que preferem o nosso festival, é no sentido de ser acolhedor, né? O que a gente ainda não oferece de estrutura, porque a gente não tem essa estrutura para oferecer, não é falta de vontade, né? É falta de recursos, mas a gente oferece acolhimento, porque a gente sabe que todo mundo que está nesse evento e nesses outros eventos, né, dos festivais do interior, são pessoas que fazem teatro assim, na raça, né? Assim, resistência, resistência e resistência. Então, como a gente não tem de onde tirar para oferecer o cachê, e a gente sabe o quanto esses grupos sofrem também lá nas suas cidades e batalham para chegar até aqui. Então, o que a gente pode oferecer é carinho, né? É carinho, é prestar o máximo de assistência que a gente puder, é ser o mais gentil que a gente puder. Então, a gente tenta, né, fazer com que o alojamento seja acolhedor, com que a comida seja gostosa, fazer com que as equipes de assistência técnica prestem toda a assistência possível, né? Os eventos do interior, como nós não temos recursos, os artistas não ficam em hotel, os artistas ficam alojados em escola, né? Clima de acampamento. Então a gente pega uma escola, as salas de aula são designadas para cada grupo e os grupos ficam lá alojados com colchonetes, tudo. A gente fornece 4 alimentações diárias, chuveiros, né, para banho, etc. E geralmente tem um espaço de convivência,
rolam oficinas dentro do evento. Sempre tem no final de semana uma festa, né, pra galera confraternizar, se conhecer ou se rever, pessoal que já é amigo de longa data de outros festivais. O Fetuba, ele é um marco para a cidade de Ubá. Ele acontece sempre em abril, no feriado de Tiradentes, ou no feriado do 1º de maio, que é o feriado do Dia do Trabalhador. É um registro já no calendário cultural da cidade de Ubá. Todo mundo já espera pelo Fetuba, né? Todo mundo já espera por esse grande evento, né? Graças a Deus a gente já recebeu pessoas de todo o Brasil, inclusive do continente africano, Moçambique e Angola, grupos desses 2 países. O impacto social que isso gera na sociedade é gigantesco, né? Ao passo que às vezes a gente poderia ter várias pessoas sentadas na praça bebendo ou usando droga, a gente está levando essas pessoas para dentro do teatro e provocando isso uma educação, né? Eu acho que isso é muito importante. Além de educar plateia, né, a gente está conscientizando esse povo que a arte é uma ferramenta que realmente provoca mudanças em todos os sentidos, tanto sociais, econômicos, né, enfim. Mas no caso, esses impactos sociais que são de muita importância. O comércio da cidade, com a vinda desses artistas para nossa cidade, esse intercâmbio gigantesco, gera um movimento de renda para nossa cidade gigantesco. As lanchonetes se movimentam, os restaurantes se movimentam, os ambulantes se movimentam com venda de pipoca, com venda de refrigerante e água. Então existe uma movimentação muito grande na nossa cidade, além, é claro, dessa efervescência cultural. Uma estrutura gigantesca é montada dentro da nossa cidade. Hoje nós não temos, infelizmente, um teatro na cidade de Ubá, mas nós temos a Sala de Teatro Chiquinha Dias Pais, que é cedida pela Prefeitura Municipal de Ubá, e temos também o Espaço Noturno. Além, é claro, de estar contando com a colaboração das escolas estaduais, né, das escolas municipais, né? Então a gente tem toda essa imensa logística. Gente, o trabalho de seleção de grupo é o mais difícil, porque a gente recebe mais de 130 inscrições para selecionar aí 30 espetáculos para que aconteçam em 4 dias de festival. Uma equipe basicamente pequena, em torno aí de umas 30 pessoas, para o tamanho de um festival que recebe em torno de 300 a 400 artistas durante 4 a 5 dias de realização do evento. Lembranças do Fetuba, eu já chuto logo de cara as mostras paralelas do festival. As mostras paralelas funcionavam da seguinte maneira: como nós artistas que trabalhávamos na equipe técnica não poderíamos nos apresentar dentro do festival, criávamos uma semana antes apresentações diversas, dança, teatro, esquete, poesia, música, para que nós pudéssemos também nos expressar artisticamente dentro do festival. Gente, aí é assim, incrível, porque eu tive a oportunidade de dançar com amigas, companheiras de teatro. Eu tive a oportunidade de me apresentar para o meu primeiro professor de dança, fazendo uma coreografia em homenagem a ele. Eu me lembro também extremamente das muchachas de Copacabana. Quem dançou, quem viu, sabe. E de fato, ter contato com outros artistas, pra mim, não tem preço, porque torna uma amizade incrível. Onde hoje tenho um convívio com eles anualmente, muitos vejo mais de uma vez durante o ano. E sim, são meus amigos de coração mesmo. Aperto, beijo, amo e morro de saudade
nessa pandemia tive que ficar assim, com o coração apertadinho, porque eu fiquei longe de muitos deles. E das lembranças que eu tenho do FETUBA, eu tenho muito dos espetáculos em si, né? Que eu acho que a grande válvula propulsora do FETUBA são os espetáculos que vêm e das amizades que a gente constrói. Então, dentro do FETUBA, a gente construiu desde o primeiro FETUBA amizades que perduram até hoje. Então, a gente já vai estar com 10 anos de amizade com pessoas do Brasil inteiro, com a gente que a gente encontra em festivais, com a gente que a gente se vê de vez em quando, que a gente se fala, se vê na internet, mas são amizades sólidas, né? Que são amizades produzidas na arte. Então, espetáculos que me marcaram, tipo, Ainda Aqui, da Cia Cerne, que fala muito sobre a nossa história, Loucura de Barriga Vazia, que é do pessoal da África, que fala muito da nossa realidade, O Rápido dos Preás, que é uma comédia que fala muito sobre a nossa mineiridade, né? Muito sobre a gente. Então tem espetáculos muito grandes assim que me marcam profundamente e me faz ter essas memórias afetivas muito gostosas do festival, que é produzir arte. Eu acho que a melhor lembrança que eu tenho é de ver o sorriso de todo mundo, é de ver a correria de todo mundo, de ver todo mundo comendo, se alimentando, tomando banho, curtindo. Então esses sorrisos ficam muito marcados na minha mente mesmo. E também fomos muito bem acolhidos, o espetáculo também. E o FETUBA traz tantas lembranças, traz tanta memória, mas o que me marcou no FETUBA foi em 2018, quando eu já conhecia a Adriana Real, mas assim, não tinha tido o prazer assim da gente falar sobre teatro, debater teatro. E foi no FETUBA, na festa do FETUBA, onde a gente passou horas e horas tomando uma cerveja, claro, e conversando a respeito do teatro, ela me dando um feedback muito bom sobre o trabalho que eu estava fazendo com os meninos, sobre o nosso trabalho. E eu agradeço ao FETUBA porque dali surgiu uma amizade muito grande. A Adri hoje é parceira, é irmã, faz parte da CEP aqui do FETEG, do Festival de Teatro de Guaranésia. Ela fez agora parte da comissão avaliadora das nossas cenas curtas e é uma conselheira, é uma amiga. E é uma pessoa importantíssima, não só para mim, como para os meninos do nosso grupo. E tudo isso eu agradeço ao FETUBA, que foi lá, foi no Festival de Teatro de Ubá, que surgiu essa grande amizade entre Adriana Real e nós, Grupo Máscaras, Guaranésia. O festival foi muito importante em vários aspectos, como eu disse aqui. E uma das coisas que me chama muita atenção, que eu fiquei muito feliz, inclusive, no ano de 2016, o Grupo Kulonga, de Angola, veio participar do festival, né? Por isso eu brinco com essa ideia de que o festival já tomou níveis internacionais. E esse grupo trouxe um espetáculo chamado Filhos da Pátria, que falava muito sobre a cultura deles, muito sobre as coisas que aconteceram lá em Luanda. E a gente teve um pouco mais de contato, esse contato que sai da TV, sai daquilo que é entregue pra gente como um produto, e a gente pôde conhecer um pouco mais sobre a história deles, sobre eles. Teve até um momento que foi muito, muito bacana, que uma das atrizes trouxe vários tecidos étnicos e fez várias fitas, e aí ela fazia amarração nos cabelos de várias pessoas, de todo mundo que estava lá, de alguns artistas, de público. E isso realmente ficou marcado. Eu e Afonso, que é o diretor desse grupo, temos contato até hoje, foi muito, muito marcante mesmo. Então, acho que é algo que eu sempre vou guardar em relação ao FETUBA. Gente, e os impactos que o FETUBA tem pra mim, Aurélio, é muito grande, porque é um menino sonhador, né, que quer fazer arte, que quer levar a cultura para as pessoas, que quer produzir isso. E a gente costuma dizer que a gente não é só artista, a gente é pessoa do teatro, né? Então a gente faz tudo dentro do teatro. A gente faz figurino, a gente faz o cenário, a gente faz a técnica, a gente atua, a gente dirige, a gente faz tudo. Então esse prazer de produzir, né, de fazer arte relacionado junto com o festival, me fez ter um crescimento tanto pessoal quanto profissional muito grande, né? Porque isso atiçou uma válvula que fez
essa maturidade crescer muito rápido e a gente querer produzir isso? Impacto que o festival tem na minha vida. Eu posso falar que existe um Lucas que é antes Fetuba, né? E pós Fetuba. O Fetuba, ele vem preencher todas as frestas e todos os buracos que tem dentro da gente. Em todos os sentidos. No sentido de carência, no sentido de afeto, de conversa, de amizade, de intercâmbio, de tudo. O Fetuba, ele é mais do que uma muleta. O Fetuba, ele é um remédio. Ele é um remédio que nos alimenta. Eu vejo o Fetuba dessa forma. Ele é um fator enriquecedor em todos os sentidos. Como pessoa, como profissional. Eu acho que classe artística obaense sem Fetuba não é uma classe artística completa. O Fetuba é uma escola, é uma verdadeira escola. E com essa escola a gente aprende teatro e a gente aprende sobre vida. Eu acho que isso é fantástico, é fundamental. Gente, os impactos do Fetuba, para mim, Maicon Raí, de fato, me fez crescer muito. Porque, como eu costumo dizer, a gente aprende vendo. E ver pessoas incríveis em cena não tem preço. Não tem preço. Eu aprendo muito, eu absorvo muitas coisas, porque eu adoro catar ali a informação, estudo, saber o porquê de cada cor, o porquê de cada objeto que está ali na cena. Eu troco muito essa figurinha com as pessoas que vêm, porque assim eu posso estar aprendendo e adquirindo mais informação. Sobre a importância que o festival tem na minha vida, não sei dizer, né? É muito grande, né? Todo ano a gente passa perrengue, aí a gente fala, eu vou largar esse festival, não quero mais esse estresse pra minha vida, porque assim, uma loucura, é super, né? Super desgastante, assim, é uma overdose, né, de teatro, assim, mas a gente não vive sem, né? E é muito incrível, assim, o crescimento. Eu, né, faço parte da curadoria e da banca julgadora, assim, e você vê o crescimento dos grupos assim, que costumam vir com mais frequência. Você vê o crescimento tanto dos grupos que vêm, quanto o crescimento do evento. Isso é muito emocionante, assim, muito gratificante de você ver não só o crescimento profissional, mas a doação, o amor com que as pessoas fazem as coisas e o poder que a arte tem de mudar o mundo, de mudar as pessoas, enfim, é muito gratificante, é muito bonito. Sobre memória afetiva, são tantas. Uma das coisas assim que eu acho muito bonito é ver pessoas assim que começaram criança, né? Eu lembro isso desde antes do Fetuba, né? Eu lembro da Mostra Vicenza, dos meninos do grupo do Lucas Menezes, dos meninos do Rastro dos Astros, que ainda eram meninos. Eu lembro deles ajudando no festival, né? Eles pequenos, correndo para um lado, com um crachazinho, perguntando, precisa de alguma coisa, e não sei o quê, e às vezes com algum equipamento de luz, um canhãozinho, uma coisa assim, na mão, e ajudando ali de alguma forma. Eu achava aquilo assim tão, tão incrível, né? Essa coisa de gente de teatro, né? De pessoas que crescem no meio da arte. E aí eu relembro, né, da minha família. Aí eu tenho essa memória afetiva, porque aqui em casa todos nós trabalhamos no festival, né? Os meus meninos também começaram pequenos no festival e hoje já são profissionais,
né? Hoje o meu filho mais velho, que é o Nitai, é técnico, né, de iluminação. Hoje em dia já trabalha com grupos grandes, já faz, né, grandes trabalhos, mas continua trabalhando com a gente no FETUBA. A minha filha trabalha na produção do evento, né, a Clara Luz, mas também é atriz. E eu trabalho, eu e o Fabiano, meu esposo, Fabiano Martins, que é também ator, produtor, diretor. E todo mundo, né, trabalhando junto. E isso não tem preço, assim. A gente tá ali junto em família e de ver, né, esses artistas mirins crescendo enquanto profissionais e enquanto pessoas ali dentro. Isso é algo que me toca muito. Outras memórias afetivas é as minhas brigas com o Lucas Menezes. Porque todo ano a gente briga, todo ano a gente arranca o rabo um do outro e a gente briga e a gente fala que vai sair do festival e a gente quase voa no pescoço um do outro e depois a gente se ama e fica tudo bem. Porque a gente se ama, Lucas, querido. Mas todo ano, gente, todo ano é um arranca-rabo e os outros coordenadores sofrem para separar as minhas brigas e do Lucas. O Cassiano, a Sueli e o Aurélio pelejam para separar as nossas brigas. Na realidade, em FETUBA eu arranco o rabo de todo mundo. E eu brigo com o Aurélio também, né? As tretas de alojamento. Todo ano o Aurélio perde um chuveiro. E eu brigo com ele porque ele perde o chuveiro, se a gente tem que comprar chuveiro novo todo ano. Enfim, é muita coisa, né? Tem muito cansaço, mas tem muita diversão também. Olá, meu nome é Adriana Real, eu sou diretora da Companhia Teatrando e também sou diretora e idealizadora da mostra Inventa em Cena de Artes Cênicas, que acontece na cidade de Juiz de Fora. A minha história com teatro ela começa ali no final da década de 80, em 1989, Teatro Escola, e vem até hoje. Se Deus quiser, vai render muito tempo ainda, pós-pandêmico, que a gente vai sair dessa. E aí, eu recebi um super convite para falar sobre o Festival de Teatro, mais especificamente sobre o FETUBA, o festival de teatro que acontece em Ubá. Aí eu fiquei pensando como falar do festival de teatro ou o que falar do festival de teatro. Eu escolhi duas formas. Eu vou ler um poema que eu escrevi para falar sobre o festival de teatro, para falar sobre esse trabalho, e eu vou fazer uma ação que representa o que é o festival de teatro para mim. O FETUBA, ele tem um carinho no meu coração. Existem datas que nós temos guardadas no nosso coração, no nosso calendário. E alguns festivais de teatro, eles estão assim, cravados no nosso coração, no meu especificamente. Ubá, FETUBA, o festival de teatro que acontece na cidade de Ubá, é uma delas. Sabe a sensação que você tem de poder ser você a hora que você quiser, quando você tá nesse lugar? Não tem um amigo meu de Ubá que eu não possa ser eu mesma. Não tem uma pessoa que não tenha me assistido ou que tenha me falado coisas sobre o trabalho artístico que me impulsionam a continuar dia a dia. Então eu resolvi falar sobre esse trabalho com um poema. Eu vou falar para vocês. Nós somos parte de uma história. Somos parte de uma história. E que história? Para além da humana, a artística. Somos parte de uma memória. E que memória? Contém tanta coisa. Pode tanta coisa. Memória que não se apaga.
memória que afaga, momento de lucidez, arquétipo da loucura, constrói tempo dentro do tempo que não é do tempo. Destrói o lugar da exclusão, inclui, instrui, é diverso, plural, do tamanho do universo. Assim a arte, que adentra o tempo superador à crise e resiste. É na história de um tempo de isolamento que é cruel, pandêmico, onde todas as datas e todos os encontros se perderam, cancelaram, sem rumo, sem eixo, no caos. Até que sente o cheiro, um meio, um caminho, um jeito de viver novamente. A arte, que não é só cênica, que tem infinitos nomes, nomenclaturas, línguas, países, que estão em todo lugar, até nesse momento pandêmico, um caos. Onde o virtual, que não tem contato social, nos assola, porém agora nos revigora. É o meio, não assola. Se torna o caminho, a linha que traça o tempo, a história e a memória, linhas singelas, poéticas, retóricas, antigas, novas, vanguarda moderna, da pré-histórica, que descreve em diferentes formas um inventário dessa nossa história. O inventário do futuro dessa história. De um tempo, de um futuro que decola, marcam. Assim construímos cada dia mais todas essas histórias, que não morrerão. Essas não. Porque essas estão cravadas na nossa memória. Bom, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falar um pouco sobre o festival. Os festivais de Minas Gerais são lindos. A gente adora todos os festivais, são maravilhosos. Deixar um grande beijo para todo mundo, beijo para Dani e dizer que a arte resiste, ela existe e nós vamos sempre estar juntos e assim que passar todo esse momento em que estamos vivendo, será muito importante a gente se abraçar, a gente se curtir e a gente levar muita esperança para que tudo volte não ao normal, mas que tudo corra com muita arte, com muito teatro. Grande beijo, valeu, obrigadão. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que participou de alguma forma do FETUBA, sendo espectador, sendo artista, sendo colaborador, tem muito a falar sobre os pontos positivos do festival, que são enormes, são vários pontos positivos. Fico muito feliz em fazer parte dessa história. Então, para terminar aqui, desejo vida longa ao FETUBA, vida longa ao teatro, vida longa à luta dos artistas dessa área. Muito obrigado. Sim, são tantas memórias que eu trago do FETUBA, festas muito legais, muito despojadas, ousadas e uma relação muito grande, um contato e um estreitamento de laços muito grande, né? Bom, agora eu já me perdi no que eu tava falando, vai ter que cortar. Próxima pergunta. Na realidade, eu não respondi a pergunta que você me perguntou, mas a Dani vai ter que editar. Por quê? Qual a motivação? Você já falou tudo. Eu falei, Tá. Oi? Não. Depois corta.